Olá, gente. Vamos continuar, então, a nossa aula sobre sustentabilidade, agora a parte 3. Então, a gente tinha parado nesse slide aqui. Será que é possível compatibilizar sustentabilidade com a produção de alimentos para a humanidade? Como é que a gente vai usar toda a teoria ecológica que nós vimos até agora para compatibilizar isto? Então, primeiro, vamos tentar entender os limites ao crescimento e os efeitos da tecnologia. Aqui está representado em bilhões a população humana, o ser humano. Ok? E aqui a existência da humanidade numa linha do tempo. Então, aqui está representada a era em que os seres humanos eram nômades. Aqui eles eram agrários, então já começou uma revolução tecnológica. E veja como, a partir do momento, aqui está representado por essa linha vertical aqui, aproximadamente 8 mil bilhões de anos atrás, antes de Cristo, 8 mil anos antes de Cristo. O que acontece? Começa a aumentar a população humana graças ao fato do ser humano começar a aprender a cultivar alimento. Então, ele, na verdade, está elevando a capacidade de suporte do ambiente, que antes só permitia populações com baixas densidades, para aumentar a densidade populacional. Aumenta, 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 até que há uma nova revolução tecnológica, que é a era científica industrial. E isso permite a uma expansão imensa da população humana, representada por essa figura em formato de J. Então, através da tecnologia, primeiro agrícola, depois industrial, a população humana pôde passar a um crescimento exponencial. Então, o que a teoria ecológica nos ajuda a entender isso daqui? Vamos lembrar das teorias de crescimento populacional? Primeiro, a teoria de potencial biótico de crescimento exponencial está representada aqui pela figura A. Toda a população cresce exponencialmente quando a taxa individual de crescimento é constante. Então, toda a população biológica tem o potencial biótico de crescimento exponencial. Aqui representada a população e aqui representado o tempo. Existe o potencial de crescimento ilimitado, cada vez mais rápido das populações, se não há limitação ambiental. Só que vejam esse gráfico B aqui. Esse gráfico B está falando justamente da capacidade de suporte do ambiente. Então, quando o ambiente tem uma capacidade de suporte máxima, quando as populações se aproximam dessa capacidade de suporte, elas inicialmente têm um crescimento parecido com o exponencial, que a gente chama de crescimento em formato de J, mas aí vai reduzindo esse crescimento até se estabilizar, a gente chama esse crescimento em formato de S. Então, o crescimento populacional é limitado a uma densidade máxima que pode ser sustentada pelos recursos limitantes. Na verdade, essa densidade máxima é sustentada por recursos que se tem uma taxa de renovação que tem que estar mais ou menos equilibrada com a taxa de crescimento populacional. Então, aqui nós temos um crescimento sem limite, aqui nós temos um crescimento com limite, limitado por o que nós chamamos de capacidade, suporte do ambiente. Como que a população humana respondeu a isso daqui? Aqui nós temos modelos de crescimento populacional, aqui o modelo de crescimento, aqui o observado na população humana. Vejam como o crescimento parece ser inicialmente muito baixo, mas cada vez mais rápido, até que ele tem essa explosão devida à tecnologia, devido inicialmente à revolução agrícola e depois à revolução industrial. Como é que isso se compara aos modelos de crescimento populacional? O modelo logístico, que é aquele que fala que as populações têm um crescimento limitado, está representado aqui por essa linha
interrompida. Ok? Então, esse crescimento inicialmente é alto e depois ele se estabiliza. A gente fala que ele tem um crescimento em forma de S. O crescimento exponencial é aquele que vai cada vez mais rápido, tendendo ao infinito, sem limite. Vejam que o crescimento observado pela população humana, ele inicialmente abaixo dos dois crescimentos, logístico e exponencial, mas a taxa, a velocidade de crescimento acaba ultrapassando o exponencial, que fica explícito nesse último gráfico aqui, que está falando da taxa de crescimento individual, que no crescimento exponencial ela é constante. No crescimento logístico, ela diminui com a densidade, enquanto que no crescimento observado na população humana, ele cresce cada vez mais rápido. Então, o que nós vimos hoje é que, o que nós vimos nesse vídeo, é que o crescimento da população humana é mais rápido do que o modelo de crescimento exponencial. Nós continuamos isso no próximo vídeo.